trabalhei em 2 empresas, trabalhei 17 anos numa empresa e 10 anos de outra em 2 grandes empresas. Mas por quê? E quando eu saí da primeira para a segunda, meu pai tinha uma crença que você tem que trabalhar a vida toda numa empresa. E isso só me chamou a atenção, mas eu sempre tive esse lado rebelde, eu sempre tive muita ideia. Mas eu continuava ali sempre entregando para o outro, né? Fazendo para o outro. Mas por quê? Porque eu queria atender essa... Quando eu saí da primeira para a segunda com 17 anos, cara, para eu conversar com ele foi um caos. Doeu, né? E modéstia à parte, eu saí para trabalhar na Microsoft, numa época que ninguém trabalhava. Era um negócio assim, e ele, desculpe o termo, cagou americamente para isso, porque na cabeça dele é como assim? Eu já tinha uma carreira que eu já era diretor. A estabilidade. Eu não era nem que eu já era diretor na empresa que eu estava, que era uma grande empresa. E eu dei passo para trás, mas eu falei, pai, mas é uma... E foi uma conversa dura, porque... E era uma crença. E eu ainda fiquei 10 anos na outra. E hoje, sim, eu estou aí... E aí, agora eu estou usando toda a minha capacidade com coisas que eu gosto, mas aí você começa aí a outra crença, que é aquela coisa que sempre foi assim, não, mas isso que vai te dar o dinheiro, é por ali que... Né? Então, você me fez chegar, engraçado, nesse papo, eu cheguei nesse lugar... que eu sei, de novo, ele não fazia por maldade, era a forma que ele enxergava e às vezes trazendo até as frustrações dele, né? E isso me chamou muita atenção quando eu saí dessa segunda, tal, que algumas pessoas me chamavam para entrevista e as pessoas falavam assim, mas o que acontece? Depois, em 4 anos, eu trabalhei em 3 empresas. Que eu brinco que eu comecei a trabalhar por projeto, que é o que eu faço muito bem, eu sou um grande resolvedor de problemas, E as pessoas perguntavam, só me explica porque o seu currículo, você fica praticamente 30 anos em 2 empresas, de repente você... E aí que eu parei e falei assim, é mesmo, né? E aí você nota o quanto isso incomoda o outro, né? Quanto o outro... O que para mim não era... Mas até interessante. É interessante você ver, né? Ao longo... Você vê que numa conversa, né? Espero que as pessoas do outro lado também possam. Numa conversa você me fez voltar e muito rápido. Exatamente. Por quê? Desde que eu me permita também. Isso aí. Permissão, né? Decisão. E aquilo, se não estiver doendo, a gente não muda. Sim. Porque assim, o cérebro ele quer evitar dor a todo custo. Mamíferos especiais que queremos evitar a dor a todo custo. O que é essa evitação da dor, que eu costumo chamar? São as gambiarras, né? Imagina, não tem quando você tem aquele programa, aquele TV por assinatura e o seu vizinho faz o gato. É a gambiarra que o cérebro cria como uma estratégia. Se aqui está dor, eu crio uma gambiarra de evitação da dor. Como que são as gambiarras? Eu senti a dor, eu vou beber. Eu senti a dor, eu vou tomar um remédio para anestesiar. Eu senti a dor, eu vou correr. Eu senti a dor, eu vou para pornografia. Então, assim, o cérebro ele cria estratégias para quê? Para evitar essa dor. Só que essas gambiarras, elas não resolvem. Sim. Elas só vão colocando para debaixo do tapete. Verdade. E aí chega uma hora que o quê? O corpo fala. Seu corpo estava falando, lembra? E aí eu vou te contar uma outra que é essa coisa da gambiarra, que é o efeito contrário, né? Sim. Eu tinha muita disputa com ele, a gente brigava num sentido assim, eu sempre tive uma opinião muito forte em algumas coisas e eu nunca baixei para ele. Então, até no final, a gente tinha uma relação maravilhosa, assim, ele era muito orgulhoso das conquistas, mas muito das conquistas que eu fiz, porque o meu pai era um cara que tinha muito medo, era um cara extremamente capaz, mas tinha medo. E aí eu lutei contra isso absurdamente, né? E aí, só que o meu pai era aquele cara que não... Pra você ter uma ideia, a gente nunca foi para casa de praia, essas coisas, porque para a cabeça dele isso era gastar um dinheiro... Né? Então, o que eu fiz? Eu fiz o contrário, eu ganhei dinheiro, só que eu gastei muito dinheiro também, né? Isso no início deixava ele... E aí você fazia para esse enfrentamento, né? Sim. Então, tanto por um lado eu seguia, quanto por outro eu brigava, né? E quando você vê, a tua vida está sendo guiada por isso, né? Exatamente, porque tudo que mais dói, muitas vezes a gente nega. Ele vai me mandar conta no final depois. Isso a gente vai negando. E quanto mais a gente nega a nossa origem... Porque assim, você vê, os fracassos que o teu pai teve, ele teve muito sucesso, com certeza. Você é um sucesso na vida dele. Só que quando ele vê você indo para o sucesso, inconscientemente é como se fosse assim, ele já está sendo melhor do que eu fui. Sim. E automaticamente é como se fosse assim, as dores que ele passou na vida dele, automaticamente ele se vê você no sucesso e fala assim, eu sou um fracassado. Então, se o meu filho é um sucesso, eu sou fracassado. Então, mas você falou agora, até me emocionou aqui um pouco, porque
eu não tinha parado de pensar, eu vi bem o momento em que isso aconteceu, mas ele não foi para esse caminho, né? Porque hoje eu vejo que por que ele fazia isso? Porque, e aí tem uma outra história toda da família dele que, de novo, aí tem uma ligação com o pai dele, uma série de coisas que aconteceu, que meu pai, por um lado, ele era muito guerreiro, mas ele tinha um medo de dar o pulo, né? Sim, sim. Eu brinco que eu tenho um braço de empreendedor muito forte, mas ele me tolhiu assim muito. Ele era mais do que CLT? Meu pai era um cara de a risco mínimo. Risco mínimo. Né? Ele não era nem preso a isso, pelo contrário. Estabilidade. Né? Quando eu falei, por exemplo, que eu estava indo para uma empresa que hoje é uma das maiores empresas do mundo, né? Eu não estou nem aí. O problema. Mas o ponto, só que desse teu ponto, porque teve um momento muito legal, porque a gente tinha brigas homéricas por causa dessa coisa de arriscar dinheiro. E hoje eu vejo que o medo dele não era nem que eu fosse melhor que ele, mas era o medo de eu falhei e ele vai falhar também. Né? Sim, e eu não quero que ele falhe. Sim. Pelo contrário, tinha um amor muito grande. Falei, eu não quero que ele falhe. Mas quando eu dou essa virada, que eu mostro para ele, tem um momento muito interessante, que eu brinco muito com o WhatsApp. Eu dei muita palestra na época também, que eu sou de tecnologia, né? E na época do WhatsApp, e eu usei o WhatsApp, eu fui a alguns eventos fora do Brasil. E aí meu pai nunca viajou. Meu pai nunca saiu, apesar de ser português. A única viagem que ele fez foi de lá para cá, e daqui nunca saiu do Rio de Janeiro, né?